بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Caros irmãos, inshallah vamos dar continuidade à nossa aula semanal acerca do livro Kitab al-Kaba'ir. Portanto, esta é a nossa lição número 2. A lição número 1, só para podermos refrescar as nossas memórias, nós tínhamos falado acerca do autor do livro, a sua biografia. Falamos também dos conteúdos existentes, a importância do próprio livro, assim como fizemos uma pequena introdução acerca de Al-Kaba'ir ou Al-Kabira. Nessa introdução, nós nos referenciamos que os pecados estão divididos segundo aquilo que são os versículos e a compreensão dos ulamás em dois tipos, pecados menores e pecados maiores, e eles faziam como fundamento desta opinião da divisão dos pecados nos versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. E também o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ الْإِثْمِ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. E aí nós encontramos que Allah subhanahu wa ta'ala fez divisão dos pecados em dois, pecados menores e pecados maiores. Nesses pecados maiores também dizemos que não existe um número, um haddi, que diz que os pecados são tantos. Embora encontramos algumas provas, alguns hadiths que mencionam de que, por exemplo, existem 7 pecados, como o hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Istanibu as-sab'a al-mubiqat". Temos um outro hadith também que Imam al-Bukhari traz no seu livro Al-Adab al-Mufrad, que diz que al-Kaba'iru tis'a, de que os pecados são 9. E também temos uma outra opinião de Abdul Razak, que diz que Ibn Abbas radiallahu anhu foi perguntado acerca do número dos pecados, se eram 7 os pecados maiores, e ele dizia: hiya ila sab'ina aqrab, estão mais aproximados ao número de 70 pecados. Também trouxemos a ideia de Tajuddin as-Sabki, que diz que os pecados são 35, e nós tínhamos terminado por aí. Hoje, inshallah, nessa senda mesmo dos pecados, vamos, inshallah, a aula de hoje, definir e explicar quais são os pecados maiores, como é que nós podemos saber que este é um pecado maior, e de seguida, inshallah, vamos falar do primeiro pecado maior, que é a shirk, Portanto, na definição dos pecados maiores, segundo aquilo que foi aqui trazido pelo Sheikh al-Imam al-Hafiz Shamsuddin al-Zahabi, diz que al-Kaba'ir, من حيث التعريف عرفت الكبائر بألفاظ وتعابير متعددة لعل أفضلها. Diz ele que existem várias definições, várias explicações acerca daquilo que são os pecados maiores. E afdaluha, talvez entre o melhor deles, e aqui o Sheikh escolheu este que diz: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم بشدة العقاب أو علق عليه الحد وشدد النكير عليه. كل ذنب, todo aquele pecado, utliqa alayhi binassi kitab, que com base nos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala
ao sunnah, ou sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao ijma'un. Al-ijma' é quando, por exemplo, os ulamás, os sábios de uma determinada época que viveram num determinado tempo, eles ficam de acordo, todos eles ficam unânimes de que a coisa X, o seu hukmu é X. Isso chama-se ijma'. Então, ou ijma', concordar de que o pecado X é pecado maior. Annahu kabira, de que é pecado maior. Ou azim, ou um pecado severo. Ou Allah subhanahu wa ta'ala mencionar, assim como seu profeta, de que este pecado tem um castigo, tem uma pena aqui na face da terra, assim como no Akhira tem um castigo. Portanto, esta é a definição que o Sheikh aqui traz. Temos uma outra definição que diz que al-kabira kullu ma'asiyatin fiha haddun fi dunya aw wa'idun fil akhirah. É toda aquela desobediência que tenha uma pena aqui no dunya, fiha haddun fi dunya aw wa'idun fil akhirah, ou Allah subhanahu wa ta'ala prometeu para aquele indivíduo que praticar a tal desobediência ter o castigo doloroso ou o castigo do fogo do Jahannam no dia de Qiyamah. Wazada Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, Sheikh al-Islam bin Taymiyyah acrescenta nessa definição, dizendo: "Aw warada fiha wa'idun binafi iman", ou existe lá algum wa'id, alguma pena, e onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: quem praticar esse tipo de ma'asiyah, esse tipo de desobediência, o seu iman enfraquece. Aw la'an, ou Allah subhanahu wa ta'ala ou o seu profeta amaldiçoam o indivíduo que praticar a tal desobediência. Portanto, nós podemos escolher já nesta definição de que pecado maior, al-kabira, é aquele pecado que Allah subhanahu wa ta'ala ou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou ijma'ul ulama concordaram e disseram de que este pecado X é um kabira. Ou, se não tiver isso, ser um pecado onde Allah subhanahu wa ta'ala, num dos versículos do Coran, ou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num dos seus hadiths, dizer: aquele que praticar este tipo de desobediência tem uma pena aqui no dunya, tem um castigo aqui no dunya, e no akhira também tem um castigo X. Ou ser um pecado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o indivíduo que praticar esse tipo de pecado, o seu iman fica enfraquecido, ou essa pessoa recebe a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala ou a maldição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esta é que é a definição do kabira. Espero que os caros ouvintes e acompanhantes do canal Da'wa Nakala tenham percebido. Já e agora, inshallah, vamos entrar naquilo que é o primeiro kabira que o Sheikh aqui traz no seu livro. Diz: al-kabira al-ula, o primeiro pecado maior, ash-shirku billah. Ash-shirku billah, associar Allah subhanahu wa ta'ala a outras divindades. Associar Allah subhanahu wa ta'ala a outras divindades. E ele diz: ash-shirku فأكبر الكبائر الشرك بالله. Dentre os maiores pecados, é shirku billah. وهو نوعان. E ele divide-se em dois. أحدهما, dentre eles, tem الشرك الأكبر, e o segundo é الشرك الأصغر. الشرك الأصغر. O Sheikh aqui traz como definição de الشرك الأكبر, diz: أن يجعل لله ندا, fazer com que Allah subhanahu wa ta'ala tenha semelhantes. An yaj'ala lillahi niddan, fazer com que Allah subhanahu wa ta'ala tenha semelhantes na sua criação, fazer com que Allah subhanahu wa ta'ala tenha semelhantes na sua adoração, fazer com que Allah subhanahu wa ta'ala tenha semelhantes nos seus nomes e seus atributos. Wa ya'budu ghayrahu, ou adorar outra divindade que não seja Allah subhanahu wa ta'ala.
como por exemplo Hajar, adorar uma pedra. Nós sabemos muito bem que existem algumas pessoas que conhecem algumas montanhas famosas, algumas pedras, algumas montanhas famosas, onde as pessoas, quando têm as suas dificuldades, têm as suas preocupações e acham que a única maneira de se aliviar desse problema, dessa preocupação, é ir naquela montanha e invocar aquela montanha, pedir aquela pedra para o alívio do tal problema ou da tal dificuldade que eles têm. Ao Hajar, ou uma árvore, criar-se uma árvore, as pessoas pensarem que uma árvore xixi, e as árvores mais famosas, como nós sabemos muito bem, são os embondeiros, talvez por serem muito grandes. Ir para lá para o embondeiro, pedir para que aquela árvore lhe conceda emprego, pedir para que aquela árvore lhe conceda uma esposa, um esposo. Portanto, isso tudo você, quando vai pedir a tal árvore, você está a praticar o shirk. Ao Shams, ou você adorar o sol. Nós sabemos que em algum momento alguns povos e algumas culturas adoravam o sol. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: La tasjudu lishams, não façam sijda para o sol. Wasjudu lillah, façam sijda para Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqahun, aquele que criou o tal sol. Ao qamar, ou adorar a lua. Ao nabi, ou adorar um profeta. Nós sabemos que existem nos tempos de hoje pessoas que adoram profeta, como por exemplo o profeta Jesus, alayhi salatu wassalam, Isa, alayhi salatu wassalam, está sendo adorado por algumas pessoas, transformaram a ele ou em Deus, e outros até dizem que é filho de Deus. Ele e a sua mãe estão sendo adorados, e as pessoas pensam que podem aliviar as dificuldades deles e podem pedir a ele o paraíso, podem pedir tudo o que eles quiserem pedir. Ao sheikh, ou adorar um sheikh. Nós sabemos também que nos tempos de hoje há pessoas que adoram masheikhs. Adoram Abdul Qadir Jailani, adoram Ashaduli, até adoram pessoas masheikhs que estão vivas neste momento, não é? Que as pessoas acham que quando aquele sheikh disser alguma coisa xixi, de que o din é isto, as pessoas de forma cega seguem aquela opinião do sheikh, mesmo que essa opinião do sheikh esteja a contrariar o kitab de Allah subhanahu wa ta'ala e o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Você, ao fazer isso, logo você está a adorar este sheikh. Ao najm, ou adorar estrelas. Ao Malik, ou adorar um rei, adorar um chefe, adorar um presidente. Nós temos visto em algum momento alguns presidentes são adorados, até você, para falar com eles, tem que inclinar como se você estivesse a fazer rukum. Você, quando fala com ele, quer dizer, aquilo que ele fala é como se fosse, quer dizer, ele ocupasse uma posição sobrenatural, e aquilo que ele diz é isso, e é adorado. Ao ghairu dhalika, ou algo que não sejam estas que aqui foram mencionadas neste livro, que as pessoas fazem adoração. E temos também outra definição do shirk al-akbar, onde os ulamais dizem que é sarful ibada, é você direcionar um tipo de ibada. Seja salati, zakati, amor, hubbu, khawfu, ou qualquer tipo de ibada, tudo aquilo que nós sabemos que é ibada, esse ibada ser direcionado para estas criaturas que aqui mencionamos: a pedra, a árvore, o sol, a lua, o profeta, o sheikh. Todos esses, se você direcionar um tipo de ibada para eles, está cometendo o shirk al-akbar. Ou não min anwa'iha, você não está a direcionar todo tipo de ibada. Por exemplo, você faz salat para Allah subhanahu wa ta'ala, sim, mas você, quando tiver dificuldades, ao pedir, vai pedir Abdul Qadir Jailani. Ao pedir, vai pedir o qabri do Sheikh fulano. Ao pedir, vai pedir o qabri de, sei lá, Hassan não sei quem. Este
você sim faz adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, mas você está a pedir esta criatura, então você está a fazer sorf de um certo ibada que devia ser direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala, você está a direcionar a uma criatura. Portanto, e esse shirk al-akbar, o seu hukm, tem hukm dunyawi e tem hukm ukhrawi. Hukm dunyawi quer dizer o indivíduo que praticar o shirk al-akbar, esse shirk al-akbar faz com que ele não seja considerado muçulmano. Quer dizer, o shirk al-akbar mukhrijum min al-islam, mukhrijum min al-millah, faz com que você saia, se retire de forma automática do Islã. Você já não é considerado muçulmano porque você aboliu, invalidou o La ilaha illallah, de que não existe outra divindade merecedora da adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, não existe outra divindade que merece ser direcionada a algum tipo de adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Então quando direciona o tal ibada para uma das criaturas da Allah subhanahu wa ta'ala, automaticamente você está a invalidar este La ilaha illallah, e você invalidando La ilaha illallah, você já sai do Islã, é retirado do Islã. Este é o hukm aqui no dunya. O seu hukm no akhira, yukhallidu fi nari jahannam, faz com que o seu praticante mereça e viva no fogo do inferno de forma perpétua, eternamente, não sairá de lá. O indivíduo que praticou o shirk al-akbar, que associou Allah subhanahu wa ta'ala, esse indivíduo, a sua moradia no akhira é o fogo do Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certamente Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa a quem lhe associa a outras divindades, wa yaghfiru ma duna dhalika, e ele perdoa o pecado que for praticado, que estiver abaixo de shirk, liman yasha, para quem lhe apraz, para quem ele quer. Aquele que ele querer, que Allah subhanahu wa ta'ala todo-poderoso, querer perdoar o seu pecado, que esteja abaixo do shirk e lhe pôr no Jannah, vai lhe pôr no Jannah. Enquanto que o shirk al-akbar não tem perdão, a não ser que você se arrependa, faça tauba, não é? E depois de você fazer tauba, voltar ao Islã, aí inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar o seu pecado e vai te introduzir no Jannah, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todo tipo de pecados. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. E no outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna shirka la dhulmun azim. O shirk, este versículo está no Surat al-Luqman, versículo 13. Certamente que o shirk la dhulmun azim é uma grande injustiça. A partir do momento em que você direciona um tipo de adoração, uma ibada, a uma criatura que não tem poder de criar, a uma criatura que não tem poder de te proteger, a uma criatura que não tem poder de beneficiar, a uma criatura que não tem poder de te prejudicar, e você sabe muito bem que só Allah subhanahu wa ta'ala beneficia, Allah subhanahu wa ta'ala só ele prejudica, Allah subhanahu wa ta'ala só ele se pede a proteção, só ele dá o sustento, e você direciona um tipo de adoração para uma criatura que não merece ser adorada, porque o merecedor de ser adorado é só Allah, você está a praticar uma grande injustiça. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui: Inna shirka la dhulmun azim. E este é um versículo de Surat al-Luqman, quando Luqman diz para o seu filho: Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. E Allah subhanahu wa ta'ala também diz no outro versículo, no Surat al-Maida: Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Aquele indivíduo, man yushrik billah, que associar Allah subhanahu wa ta'ala a outra divindade, faqad harrama Allah alayhi al-jannah, Allah subhanahu wa ta'ala tornou o Jannah para ele haram. Significa que não tem jeito, não tem como, não tem maneira de ele entrar no Jannah enquanto for mushrik. Wa ma'wahu an-nar, e a sua moradia é o fogo do inferno, e uma moradia que ele vai merecer de forma perpétua e eterna. Perpétua e eterna. Portanto, esses são os ahkam do shirk. Esse mesmo shirk, a shirk al-akbar, também é subdividido em três tipos. Ma yakunu fil qalb
aquele shirk que tem a ver com o coração, com o iman. Ma yakunu fil lisan, aquele shirk que tem a ver com aquilo que nós pronunciamos. Ma yakunu fil jawarih, e aquele shirk que tem a ver com as nossas mãos, as nossas pernas, os nossos jawarih. Há um shirk que a gente faz praticando alguma coisa. Ma yakunu fil qalbi, como por exemplo, podemos dar exemplo al khawf, o medo. O khawf é uma ibada. Você temer é uma ibada que você se aproxima a Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada yutaqarrabu minhu ila Allah azza wa jalla, liannahu la yukhafu haqqan illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém você deve temer senão Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se você direcionar o medo, este khawf, para uma criatura que não seja da Allah subhanahu wa ta'ala, uma criatura da Allah subhanahu wa ta'ala, você aí está a praticar o shirk. Mesmo que esta criatura saiba que você realmente está com medo dela, ou esta criatura não saiba. Isto é, este khawf pode ser de forma aberta para um indivíduo, por exemplo, um chefe. Você tem um chefe no seu emprego, tem um chefe na sua família, que você tem medo desse chefe até o ponto do seu medo ser um medo que se equipara, que se iguala com o medo que você deve ter com Allah, fazer perder emprego, vai cortar o seu sustento, não vai ter salário, suas crianças vão morrer de fome, porque o fulano de X, criatura da Allah subhanahu wa ta'ala, vai fazer com que você perca isso tudo. Você, se tiver esse tipo de medo, você está a praticar shirk. Ou khawfun sirri, um medo que você, por exemplo, tem um wali ou um Abdul Qadir Jailani que está, sei lá, o seu qabr está lá no Iraque, um Jalaluddin que o seu qabr está lá na Turquia. Então você ter medo dele, sabendo que ele está longe e ele não sabe que existe alguém em Moçambique que tem medo de mim. Você, ao fazer isso, também está a praticar o shirk al-akbar. Ma yakunu fil lisan, por exemplo, o shirk que ocorre na nossa língua, al-isti'adha. Você pedir proteção a uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, não pedir proteção a Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istighatha, você pedir chuva a uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, como temos assistido em algum momento, algumas pessoas se juntam, vão ter com o régulo fulano, vão ter com o sheikh fulano, e este sheikh deve intercessar com base nele para ele pedir chuva. E achar-se que não está a chover porque o sheikh fulano, o ali fulano, o régulo fulano é que está a proibir a chuva, então nós temos que ir pedir a ele para fazer cair a chuva. Isso tudo faz parte do shirk al-akbar. Al-isti'ana, também você pedir proteção em algo que só Allah subhanahu wa ta'ala tem o poder de proteger, porque há aquela proteção que você vai pedir a alguém porque sabe que alguém pode defender, pode te acudir, por exemplo. Esse tipo, aí já não é algo que o ser humano tem um poder. Aí não entra o shirk al-akbar. Mas se você for a pedir a ele em coisas que ele nem tem poder de te beneficiar ou prejudicar, pedir a ele, então você aí está a praticar o shirk al-akbar. Al-half, também fazer juramento em nome das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos assistido algumas pessoas juram, por exemplo, Jesus Cristo. Outros juram que as mesquitas de Meca cortem as minhas tripas. Outros juram Muhammad. Esse tipo de juramento tudo, você está a praticar shirk al-akbar. Shirk al-akbar. E há um tipo de juramento que é aquele juramento que apenas sai da boca sem você intencionar, não é? Que você fez como de hábito, qualquer coisa wallah, isso sim, isso não faz parte do shirk al-akbar, embora é um juramento também que Allah subhanahu wa ta'ala não recomenda e proíbe que você faça o tal juramento. E se você fizer o juramento também mentindo, você sabe que está a mentir, mas faz juramento, então esse tipo de juramento você também deve fazer dia. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. É aquele juramento que
Você jurou, mas você sabe que está a mentir. A única maneira de você espiar isso é você libertar um escravo, ou dar de comer masaquines, ou dar de vestir os tais masaquines. Portanto, estas são as subdivisões do Shirk al-Akbar. Shirk al-Akbar é esse que leva para o fogo do Jahannam. E hoje, inshallah, vamos só apenas falar do Shirk al-Akbar, e na próxima aula falaremos também do Shirk al-Asghar. Dando continuidade, o Sheikh diz: "Faman ashraka billahi thumma mata mushrikan", aquele que fizer shirk Allah subhanahu wa ta'ala e morrer como mushrik, fahuwa min ashabin nar qat'an, ele fará parte daqueles que são os residentes, as pessoas que foram carimbados para serem moradores do fogo de Jahannam. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah, da mesma maneira que aquele indivíduo que tiver a fé e morrer como mu'min, esse indivíduo é min ashabil jannah, é das pessoas que merece o Jannah. Wa in udhiba bin nar, mesmo que ele pratica alguns pecados, mas depois ir ao fogo de Jahannam, ele irá ao fogo de Jahannam, mas depois Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe retirar, não ficará lá eternamente, porque não praticou o shirk, apenas fazia alguns mácias, não praticou shirk, então depois Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe introduzir no Jannah. Temos o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que diz: "Man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-iman dakhala al-jannah", aquele que tiver mithqala dharra, a porção de um átomo, min al-iman, de fé no seu coração, dakhala al-jannah, entrará no Jannah. E isso significa que mesmo que ele pratique outros ma'asis abaixo do shirk, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, se Allah querer, pode lhe introduzir no Jannah sem nenhum castigo, ou vai lhe introduzir primeiro no Jahannam para poder purificar aqueles pecados, depois lhe introduzir no Jannah. وفي صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, no Sahih Bukhari, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir, ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir, ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir", isso 3 vezes. Qalu bala ya Rasulallah, disse sim, informa-nos o profeta de Allah, dê-nos esse conhecimento. Qala al-ishraku billahi wa uququl walidain, praticar o shirk Allah subhanahu wa ta'ala, de respeitar os pais. Wa kana muttakian, o profeta estava sentado, encostado num sítio, e fajalasa, sentou, faqala, disse, ala wa qawla zur, também falso testemunho, a mentira, ala wa shahadatu zur, e shahadatu zur, fama zala yakra hatta qulna lautahu sakata, e ele voltou a repetir isso a gente dizer por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por misericórdia, ele não se cala. Qala, também disse sallallahu alaihi wasallam, istanibu sab'a al-mubiqat, afastem-se dos 7 pecados, fadhakara minha shirk billah, dentre os 7 pecados ele mencionou o shirk billah. E ele diz, o cara sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu, aquele que deixar de ser muçulmano e praticar shirk e passar a ser mushrik, então ele tem a pena de morte. Então, só para resumir, tudo aquilo que é praticado, todo aquele ibada que é praticado não para Allah subhanahu wa ta'ala, para uma das suas criaturas, seja essa criatura sol, lua, sheikh, montanha, pedra, árvore, faz parte do shirk, e todo tipo de ibada deve ser direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala. Espero que tenham compreendido a aula, e nos encontramos inshallah na próxima quinta-feira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.